Olá, tudo bem? Eu me chamo Diego Moreira e hoje eu quero te mostrar uma aplicação bem simples utilizando a função milis do Arduino. Esta aplicação pode ser bastante utilizada em projetos que você necessita monitorar o tempo em que um botão ou um sensor digital estejam acionados. E para que fique claro para você a aplicação que a gente vai desenvolver, eu vou te mostrar um exemplo bem simples que é aplicado em sistema de ajuste de hora e minuto de um relógio, onde você, quando passa 2 segundos ou mais pressionando o botão de ajuste do tempo, ele começa a incrementar o tempo mais rápido, a contagem, para que chegue naquele valor que você deseja setar, para que você deseja configurar. Então é uma aplicação simples e agora eu quero te convidar para que a gente compreenda a lógica e a montagem desse circuito aqui na nossa bancada. Vamos lá! E agora eu vou te explicar com calma toda a lógica desse programa que foi desenvolvido graças à dificuldade ou dúvida de um dos membros do nosso grupo do WhatsApp. Então, se você tem interesse também em fazer parte, clica aqui na descrição, tem um link do nosso grupo. Então, vem fazer parte, trazer dúvidas, discussões para que a gente transforme em conteúdo para vocês. Então, vamos lá. Aqui na função Setup, eu fiz a configuração do pino 10 como entrada, que é o pino onde está conectado o nosso botão, e o pino digital 13 eu configurei como saída, que é o pino onde está conectado o LED da placa do Arduino Uno. Feito isto, eu declarei duas variáveis que eu irei te explicar a diferença entre cada uma agora. A variável tempo atual, ela é uma variável utilizada para armazenar o tempo de execução atual do nosso código. Então, ele vai ser armazenado nesta variável. Já a variável último tempo é uma variável que será utilizada para armazenar o último valor que foi armazenado na variável tempo atual. Talvez tenha ficado confuso para você, mas já já você vai compreender aqui dentro da função loop qual é a finalidade e como foram utilizadas cada uma dessas variáveis. Então vamos lá. Aqui dentro da função loop, observe que na linha 15 eu já faço a leitura do pino digital 10 e já armazeno o valor lido na variável pino do tipo inteiro. Então vamos supor que nesse momento o botão ele não está pressionado, logo o valor lido será zero, portanto nós teremos o valor zero na variável pino. Em seguida ele vai para a linha 16. Aqui na linha 16 eu vou te explicar em detalhes agora como tudo funciona. Observe que na linha 16 eu estou executando a função milis e o valor de retorno dela eu estou atribuindo à variável tempo atual. Mas o que é exatamente essa função milis? A função milis é uma função que é específica do Arduino, que a partir do momento que você liga o seu Arduino, ou seja, assim que você energiza, ela já começa a contar um tempo a partir daquele momento. Então, ela fica contando o tempo em que o seu Arduino está energizado, ou seja, o tempo em que o seu código, o seu projeto está em execução. Então, toda vez que você chama essa função milis, ela é executada, ela vai lá, pega o tempo em que o seu dispositivo está ligado e retorna e atribui a alguma variável. Nesse caso, ela está atribuindo a variável tempo atual. Vamos supor que nesse momento o valor da milis ela retornou zero, então o valor retornado para a variável tempo atual é zero também. Logo em seguida, vai haver um teste condicional que ele vai verificar se a variável pino é igual a zero. Logo, isso aqui vai ser verdade. Por quê? Porque nós fizemos a leitura do pino digital 10 e ele retornou zero para a variável pino. Em seguida, ele vai entrar aqui e vai executar esses dois comandos. Primeiro, ele vai pegar o valor da variável tempo atual, que está com valor zero, que veio retornado da milis, e vai atribuir a variável último tempo, que também vai ficar com valor zero. Por enquanto, apenas entenda que a variável último tempo vai ficar com zero. Em seguida, ele vai desligar o LED por meio desse comando digital write 13 low. Então o LED vai ficar desligado. Agora imagine o seguinte, ele vai passar aqui e não vai entrar aqui porque essa condição não vai ser verdadeira. E imagine que do momento que ele veio do final até o início, se passaram aí, por exemplo, 2 segundos. Então, mais uma vez ele fez a leitura aqui do nosso botão e estava em zero. Só que quando ele foi ler o valor da função milis, a função milis retornou 2000, já que se passaram 2 segundos, como eu falei. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui, porque vai ser verdade, pino é igual a zero. Ele vai pegar o valor do tempo atual, que agora é 2000, e ele vai atribuir a variável último tempo, pois ela fica sempre guardando o último tempo que foi pego
da variável tempo atual. Então ela vai ter 2000 e em seguida ela vai desligar o LED 13. Logo em seguida ele vai testar essa condição, vai ser falsa. Depois ele vem novamente para o início e vamos supor que agora o botão foi pressionado. Então quando ele for fazer a leitura, esse botão vai estar em estado de nível lógico 1 e vai retornar 1 para a variável pino. E vamos supor que esse tempo que ele veio do final para o início, se passaram agora mais 1 segundo, então ficou 3000. E olha o que vai acontecer. O botão está acionado e o valor do tempo atual está 3000. Então, ele vai testar pino é igual a 0? Não. Ou seja, ele pula para cá. E agora ela vai testar essas duas condições. Observe que aqui eu tenho uma condição e eu tenho outra. E entre elas duas eu faço uma AND. Ou seja, só vai ser verdadeiro se a variável pino estiver igual a 1, que é verdade, e se o valor do tempo atual, que é 3000, menos o último tempo que foi armazenado, que no ciclo anterior ficou armazenado 2000, for maior ou igual a 3000. Então vamos lá. 3000 menos 2000 é igual a 1000. 1000 é maior ou igual a 3000 é falso, então ele não entra aqui. Aí vamos supor que ele vem, você continua com o botão pressionado, esse tempo que ele voltou até o início do loop, se passaram mais, vou botar aqui agora 2 segundos. Então ficaria 5000. Dentro desse tempo, olha o que vai acontecer. Ele vai testar. O botão está 1 e agora o tempo atual é de 5000. O pino, a variável pino é igual a 0? É falso, ela não entra aqui. Aí agora ele vai testar essa segunda condição. Se o pino for igual a 1, é verdade? Sim, pino, variável pino, possui valor 1. E o valor do cálculo, tempo atual menos o último tempo, é maior ou igual a 3000? Vamos ver. Tempo atual, 5000. Menos o valor do último tempo foi quanto? 2000. 5 menos 2, 3000, é maior ou igual a 3000, verdade. Então, essas duas condições são verdades. Logo, ele vai entrar aqui. Ou seja, agora sim que o meu botão ele passou 3 segundos ou mais acionado. Então, ele vai entrar aqui, vai ligar o nosso LED e vai pegar o valor do tempo atual, que é de quanto? 5000, e vai atribuir a variável último tempo. Logo, a variável último tempo vai passar a ter o valor de 5000. Aí ele vem para o início novamente, você continua com o botão pressionado, vamos supor que agora ele está em 6000. E aí, ele testa, pino é igual a 0, falso, pino é 1, então ele vem para cá. Se pino for igual a 1, o que é que ele faz? Ele vai testar também aqui. Tempo atual, quanto é que está o tempo atual? 6000. Menos o último tempo, quanto é que é? 5000. 6 menos 5, 1000, não é maior que 3000. Logo, ele não vai entrar aqui, mas vai permanecer com o nosso LED ligado. E quando é que esse LED vai desligar? Imagine que ele vai voltar para o início. E você solta o botão. Então, quando ele solta, você vai ler o valor 0 aqui na variável pino. E em seguida, vamos supor que se passaram 7 segundos. Então, vai ter 7000 i, que é referente a 7000 milissegundos. E aí, ele vai ler esse valor e vai guardar em tempo atual. Então, quando ele for testar essa condição, pino é igual a 0, sim, é verdade. Olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar o valor do tempo atual agora, que é 7000, vai atribuir a variável último tempo. Então, esse valor 2000 some, fica 7000 agora. E agora sim ele entra aqui e manda desligar o LED. Então, veja que é um programa simples que você consegue monitorar quanto tempo o seu botão ou o seu sensor ficou acionado. Então, veja que é um projeto simples, mas eu posso, por exemplo, utilizar isso em que aplicação? Eu posso utilizar essa aplicação para desenvolver a mesma lógica do botão de reset do seu modem, que você precisa pegar um palito bem fino, colocar lá naquele botãozinho onde tem aquele furo, com o botão interno, segura, pressiona por durante 3 segundos ou mais, e quando passa desse tempo ele reseta o modem para as configurações de fábrica. Então esse mesmo procedimento eu posso aplicar aqui em uma aplicação específica com Arduino e fazer com que o chip, por exemplo, resete e volte com algumas configurações de fábrica que você desenvolveu ao longo da construção da sua lógica. Então, veja que é uma aplicação simples. Eu espero que você tenha compreendido e vamos agora para a bancada compreender todo o funcionamento do circuito e da lógica de programação.
Mas antes, quero te apresentar o site da PCBWay, uma empresa de fabricação e montagem de placas de circuito impresso, e aproveitando o momento eu vou deixar o link para que você possa acessar o site na descrição do vídeo, crie sua conta e ganhe 10 placas totalmente grátis no primeiro acesso. E aqui está o nosso projeto de forma bem simples. Eu tenho aqui um botão e vou pressionar o botão e ele vai contar 3 segundos. E após 3 segundos, o LED laranja ele vai acionar. Se eu soltar o botão, ele vai desligar o LED. Então eu posso novamente pressionar o botão, ele vai aguardar 3 segundos e vai ligar o LED novamente. Então observe que é uma aplicação simples, mas eu posso te mostrar alguns tipos de aplicações que pode ser utilizado. Você pode, por exemplo, substituir esse botão por um sensor de presença. E quando esse sensor de presença detectar um objeto ou uma pessoa por mais de 3 segundos ou outro tempo que você deseja, ele irá acionar alguma carga, algum LED, algo sinalizador ou qualquer outra atividade para você. Então aproveita esse circuito, desenvolve e cria novas ideias e deixe seu comentário aqui embaixo para que a gente possa desenvolver novos tipos de projetos. É isso e até o próximo vídeo. Valeu!